Séries temporais. O que são séries temporais? Séries temporais é um conjunto de observações sobre uma variável ordenado no tempo. Então, o objetivo da análise de séries temporais é identificar esses padrões não aleatórios de uma determinada variável que nos interessa, para que possamos fazer previsões sobre o futuro e no que possa nos orientar a tomar decisões. Nesse exemplo, eu tenho aqui uma companhia aérea e o número de passageiros transportados ao longo de um determinado período, né? Ao longo de meses. Aqui está em meses. Então, o que a gente pode observar? O que eu posso verificar? A primeira coisa que eu posso notar, que eu noto no comportamento desse gráfico, que a quantidade de passageiros é crescente. Ela está aumentando ao longo dos anos. Que eu tenho aqui um comportamento crescente. Outra coisa que eu posso observar é que se eu pegar períodos de mais ou menos um ano, eu vou ter uma repetição. Então veja aqui, ó, se eu pego de 0 a 12 meses aqui, eu vou ter, no primeiro semestre ele vai subir, atinge um pico, desce mais ou menos aí antes do meio do ano, depois ele sobe um pouco antes do meio do ano, desce mais à frente e chegando ao final do ano, ele tem um pico novamente e descendo aí no início do ano. E sempre se repete isso. Ó. Veja que está se repetindo aqui, daqui para cá, daqui, vai se repetindo. Ok? Ó. Isso vai se repetindo. E esses picos, essa amplitude, ela está crescendo, né? Ou seja, que revela que o número de passageiros está aumentando ao longo dos anos. Então, aqui tem um padrão bem nítido. Eu tenho uma tendência, que é uma tendência crescente, e eu tenho o que eu chamo aqui dentro de um padrão sazonal, um padrão sazonal. Ele se repete num período aí de um ano. Olha aqui esse outro exemplo de produção mensal de veículos automotores, de 97 a 2014. Aqui também a gente pode notar que ele tem uma tendência. Olha aqui o que está acontecendo, a tendência. A tendência é mais ou menos essa. Certo? Então, eu tenho aqui uma sazonalidade. Aqui eu tenho de janeiro, julho de 97, janeiro, julho de 98 e assim por diante. Eu tenho, veja aqui, ó, de janeiro de 97 a janeiro de 98, eu começo baixo, vai aumentando, tem um aumento e tem uma queda no início do ano, e aí se repete novamente. Ó. Veja que está se repetindo. Ó. Aqui se repetiu. Então eu tenho um padrão aí sazonal e eu tenho uma tendência. Veja, duas coisas diferentes. Eu estou falando de sazonalidade. Né? Isso me remete a um período de um ano, ou inferior a isso. E eu tenho uma tendência que é essa aqui. Ó. E veja aqui. Em julho de 2014, há uma tendência a cair. Então isso me permite prever o comportamento de 2015. Esse outro exemplo aqui, eu tenho uma produção mensal de minério de ferro no Brasil de 87 a 91. Então, de janeiro a janeiro de 98, é esse período aqui. Ó. Aqui ele já traçou uma tendência aqui, já tem um traço aqui vermelho, que é a tendência da série. Agora vamos olhar de janeiro a janeiro, né? Janeiro de 2000, aqui, ó. Então, mais ou menos aqui. Então, nesse período, no período inicial até aqui, ele sobe, houve uma queda, um aumento, desce, sobe, desce. Vamos agora pegar 88, janeiro de 89. Sobe, desce, sobe, desce. Sobe, desce. Janeiro de 90. Sobe, desce, sobe, desce, sobe. Janeiro de 91. Sobe. Observe que aqui eu não tenho já um padrão sazonal.
Tá? Então aqui eu só tenho uma tendência que eu posso enxergar assim de cara, né? Só uma tendência. O comportamento durante um período de um ano ele não segue um padrão. O problema fundamental então é utilizar esse modelo que permite incluir os vários tipos de padrões, que a gente vai ver quais são esses tipos de padrões, possibilitando realizar previsões. O ponto de partida, então, o que a gente vai fazer? Decompor a série nesses padrões. Eu já falei 2 padrões, tendência e a sazonalidade. A tendência ela vai me possibilitar uma previsão de longo prazo. E eu tenho variações cíclicas. Isso superior a um ano. E a sazonalidade que a gente viu quando ela é inferior a um ano. E eu tenho aquelas variáveis irregulares que são aquelas inexplicáveis, né? Que é um caso fortuito, como aquele pico que a gente viu anteriormente, né? Esse pico aqui, ó, ele refletiu uma irregularidade. Em janeiro de 2009, a produção de veículos automotores no Brasil despencou muito. Isso não estava presente, não era uma constante presente ao longo da nossa série. Foi um caso aqui atípico, então provavelmente decorrente da crise financeira de 2008. O que a gente vai fazer? Nós vamos decompor essa série nessas tendências T, C, S, I. Obviamente as variações irregulares não tem como a gente vai separar ela, mas por exclusão. A gente vai tirar a tendência, a variação cíclica e a sazonalidade, e a gente vai notar que vai ficar a o I, as variações irregulares. Eu tenho 2 formas de fazer esse modelo. Um modelo aditivo, que aí eu vou somar essas componentes, e um modelo multiplicativo, que eu vou multiplicar. Olha o exemplo aí da extração dessas componentes. Aqui, nessa série aqui de vendas, eu já sei o comportamento com relação à tendência, ela é crescente. Quando eu extraio outro padrão, eu vejo aqui que ela é sazonal, esse vermelho é sazonalidade, tá? Ela tem um padrão. E o cíclico, que é esse em azul aqui, ó, veja aqui, de janeiro de 65, a cada 5 anos, ela passa por um período, a venda passa por um período de baixa, e nos 5 anos, janeiro de 70... Aí, mais ou menos 5 anos seguintes, novamente um período de alta, vai um período de baixa, período de alta. E esse de vermelho é dentro de um ano. E essa variação cíclica é superior a um ano. E o que me resta, esse de verde aqui, é a variação irregular. Vamos analisar agora a tendência. Eu vou ter que comparar qual a melhor forma, o melhor modelo dessa tendência. A gente viu em regressão apenas a regressão linear, que é uma reta. Será que a linear vai satisfazer a todos os modelos? Vai ser o melhor modelo para todas essas séries? Não, com certeza não. Às vezes ela pode ser representada melhor por uma curva, uma parábola, um polinômio de segundo grau, um logaritmo ou um exponencial, uma potência. Então é isso que a gente vai ver. Mas para a gente comparar qual o melhor, a melhor forma de fazer essa medida de acuracidade, de precisão, eu faço ela por meio dos erros. Então eu vou comparar, eu vou fazer uma regressão linear, um polinômio, uma regressão polinomial, um logarítmico, e depois eu vejo os erros. Os erros são os erros dos dados reais, é a diferença entre os dados reais e o meu modelo, e o meu valor estimado. Esse é erro. Aí eu tenho 3 tipos de erros que eu vou utilizar para comparar. O erro absoluto médio, o erro quadrático médio e o erro percentual absoluto médio. No exemplo, a gente vai ver melhor como obter isso aqui. Então veja esse exemplo. Vamos pegar o patrimônio líquido em bilhões de um banco de 2005 a 2015. Supondo que o modelo linear seja apropriado para descrever a tendência da série, vamos encontrar os coeficientes da reta, que a gente já sabe fazer a previsão de tendência para os anos 2016 e 2017, mas eu vou também aproveitar aqui para calcular o erro, porque isso aqui a gente já sabe fazer. A gente aprendeu a fazer em regressão linear. Então os dados são esses aqui.
Eu tenho aqui de 2005 a 2015 o patrimônio. Só que em vez de eu posso colocar como a variável independente o ano do jeito que está. Mas é melhor eu colocar ele, o tempo assim, ó, o ano 1, o ano 2, né? Então vai dar uma expressão, uma equação com números menores. Bom, a gente aprendeu a calcular o B e o A, os coeficientes B e A, coeficiente angular e o coeficiente linear. A gente aprendeu a calcular dessa forma, que é uma forma mais complicada, né? Que a gente vai encontrar o y aqui, o y minúsculo, t, multiplicar y vezes t ao quadrado, tal. E a gente pode fazer isso também por meio de um gráfico, e o gráfico já vai me dar a equação da reta, a equação linear, ou outra que eu quiser, né? Lá tem mais opções. Então vamos lá, a gente vai selecionar tudo. Vamos fazer primeiro usando o gráfico, que é mais rápido. Então eu vou fazer um gráfico de dispersão. Vou botar o título aqui, que é patrimônio tempo. O eixo X é o tempo, ano. O eixo Y é o patrimônio em milhões. E vou concluir. Então tá aí. Então agora o que eu faço? Se eu quiser ainda melhorar isso, eu encurto isso aqui, ó, formatar eixo. Eu vou fazer ele começar aí de 20, o menor valor é 30, eu vou começar de 25. Então aqui o mínimo não vai ser automático, o mínimo vai ser 25. Ok. Pronto. E aí eu clico aqui, ó, para até ficar verdinho, com o botão direito agora, sobre os quadrados. Eu vou inserir a linha de tendência linear e mostrar a equação. Posso mostrar o R2, né? Isso, a ideia agora não é essa, mas o R2 deu bem alto, né? 98%, isso para a gente é muito bom. Ou seja, significa que os dados, a nossa reta, ela está representando bem os dados. Se eu quiser, eu posso diminuir o número de casas decimais, clicando com o botão direito aqui sobre a equação, formatar números. E eu posso diminuir aqui números e diminuir casas decimais. Se eu quiser botar 3. Né? Ok. Então está aí então. Agora eu posso usar essa função aqui, 1,764x, que é o B aqui, e o coeficiente linear que é 27,964. E eu vou encontrar os valores estimados. Então diretamente eu já encontro os valores estimados e depois já encontro o erro, que é a diferença entre o y e o y estimado. Aí eu uso, para o y estimado, eu uso essa função aqui, certo? Ou então eu faço como a gente aprendeu. Então aqui, ó, se eu quisesse fazer desse jeito, se eu quisesse fazer com essa equação, eu colocaria a equação aqui. Vamos fazer aqui o y estimado aqui, ele já está aqui, né? Já tem uma coluna dele aqui, ó, esse y estimado aqui. Então eu faria, quem seria o y estimado? Seria 1,764 vezes o x é o tempo, é 1, mais 27,964. E dou Enter, 11, até aqui, né? Pronto, tá aí. Quem vai ser então o meu erro? O meu erro vai ser, olha aqui, a diferença entre o y, o patrimônio aqui, e o que eu encontrei do y estimado, que está sobre a reta. Então, vai ser a diferença 30 menos isso aqui. Tá aí. Encontrei a diferença. Aí eu venho aqui, o valor dele, como esse erro aqui, se eu somar tudo isso aqui, era para dar mais, é para dar zero, né? Como eu fiz uma aproximação aí, eu de 3 casas decimais, talvez não dê zero, mas se eu somar aqui, eu vou somar para ver quanto dá. Dá menos 0, se eu pego, quanto mais preciso for, ele vai ser zero, né? Vai tender a zero. Mas isso aqui não me interessa, tá?
isso aqui não me interessa. O que me interessa é erro absoluto. A média do erro absoluto. A média do erro absoluto é eu transformar isso aqui em módulo. Então isso aqui vai ser igual. Eu transformo esse valor aqui desse erro em módulo. Opa. Pronto. Isso aqui me interessa agora. Então eu vou tirar o negativo. E aí quando eu fiz a média aqui, ó, a soma, aliás, quando eu fiz a soma deu 6,508. Outra forma de retirar esse negativo é levar ao quadrado. Isso também a gente aprendeu. Então eu pego isso aqui, ou esse, né, tanto faz, eleva ao quadrado, porque aí eu tiro o negativo. E somo no final, deu 6,582. A outra forma também é pegar esse erro em módulo, esse aqui ó, em módulo, e dividir pelo valor de y da produção aqui real, ó, 30, 32. Quando eu divido isso, então eu vou dividir, ó. Então, eu tinha feito antes aqui, mas eu vou fazer aqui. Então esse aqui vai ser esse aqui em módulo dividido por 30. E aí eu faço para todos. Eu faço para todos e encontro isso aqui, que já está aqui. Quando eu somo, eu tenho um erro aí, percentual 17, na soma, né, 17,15%. Mas isso aqui eu não quero, eu quero quem a média. Quero a média. Como é que eu faço a média? Eu divido cada valor desse aqui pela quantidade de observações, que é 11. Então, quando eu faço isso, ó, eu vou dividir então aqui o erro absoluto médio, EAM, vai ser esse, dividido por 11. O erro quadrático médio é o 6,582 dividido por 11. E o erro percentual absoluto médio é o 17,5 dividido por 11. Ok, então tem o erro aí. Então, essa é a forma mais fácil, né? A outra forma seria a gente fazer o que a gente aprendeu, né? Lá na regressão. Encontrava o y, que é o valor do y, o y minúsculo, que é o valor de y maiúsculo centrado na média. Então eu faria esse aqui, 30 menos a média. Tá? Isso é para dar a mesma coisa, ó. Vai dar isso aqui. O t, eu tenho que calcular a média aqui, ó. A média de t. Então eu faria aqui, ó, 1 menos a média. Multiplico y vezes t. O y pequeno, né? Minúsculo vezes t. O t ao quadrado. O t é o x, né? Então, isso ao quadrado. E aí, quem vai ser o meu b? É o somatório de y minúsculo vezes x minúsculo dividido por somatório de x ao quadrado, que é o t ao quadrado. Então vai ser isso aqui vai ser isso aqui dividido por isso aqui, ó, pelo t ao quadrado. 5,190 o b. Isso está certo? Opa, tá errado, né? Porque eu esqueci de fixar. A média. Então vamos lá, eu dei 17, vou fixar aqui, ó. Não esqueçam, F4. E aqui também F2, fixar aqui o F4. Pronto. Agora vai aparecer certo agora. Ok. Então pronto, deu aqui, ó, tá vendo a divisão? 1,764, 27,964, que é o mesmo valor que deu aqui no nosso gráfico, tá? E aí, né, eu faço a mesma coisa aqui, ó. Quem vai ser o y? Vai ser a diferença. Então esse aqui vai ser, eu podia fazer assim, ó, 1, esse vezes x, o t, né? O tempo, mais o A, 29. Vai dar a mesma coisa, né? Opa, novamente esqueci de fixar. Então a gente tem que fixar esse e fixar o 19. F4, pronto. Tá aí. Deram os mesmos valores. Então a gente encontrou, com esse exemplo aqui, nós encontramos o erro. Isso foi uma forma de mostrar como calcular esses erros. Mas esse erro apenas para uma função linear, que é aqui
como deu o erro quadrado muito alto, talvez essa linear ela seja a melhor representação desse conjunto de observações. Mas o problema é saber a previsão. Previsão para 2016. 2016 seria o ano 12. Então, se eu pegar, substituir, vai ser 1,764 vezes 12 mais esse. Ok. Então, para 2016, se mantiver a tendência, é 49,127. Isso em milhões, né? Milhões, 49.127.000 reais. Em 2017, seria o mês 12, 13. Então, eu faria 1,764 vezes 13 mais... A produção seria 50.891.000 reais. Pronto, assim a gente viu como calcular o erro e a previsão. Isso a gente está analisando tendência. Mas a ideia é qual? No próximo vídeo a gente vai ver como comparar a tendência de vários modelos. Um modelo linear, um modelo logaritmo, um modelo polinomial, etc. Então nós vamos comparar. E como é que a gente vai comparar? Por meio dos erros. Aquele que tiver o menor erro é o modelo preferido.